fornecedores no contrato da Vitale só foram contratados por exigência da administração municipal. Entendimento é um fato grave, né? Com 8 votos favoráveis e 24 votos contrários, a denúncia é improcedente. Olá, boa noite. O Band Cidade desta quarta-feira, 27 de fevereiro de 2019, já está no ar. E depois de mais de 22 horas de sessão, os vereadores de Campinas decidiram aprovar o relatório da comissão processante para absolver o prefeito de Campinas, Jonas Donizete. A votação teve discussões, embates e até momentos de constrangimento. A sessão de julgamento começou com um plenário cheio de funcionários comissionados, convocados pelo governo municipal e apoiadores de Jonas Donizete. Apenas um pequeno grupo protestava contra o chefe do executivo. Os trabalhos tinham previsão de durar vários dias, mas um acordo entre a defesa e a acusação garantiu que fosse lida apenas parte do processo, que tinha ao todo 1.890 páginas. Mesmo assim, a sessão varou a madrugada. Com a Câmara vazia, os vereadores revezaram na leitura das mais de 800 páginas escolhidas. Mas essa fase protocolar rendeu momentos constrangedores aos parlamentares. As transcrições de telefonemas presentes no processo tinham palavrões que foram reproduzidos da tribuna. Aí ele põe as mãozinhas para fora, entendeu? É igual ou igual. Vitor fala que colocou até no jornal que o Ouro Verde é... Agora tá aí, paciente reclamando do Facebook, falando que o prefeito é uma... O secretário de saúde é uma... Depois de mais de 18 horas de sessão, o vereador Marcelo Silva abriu mão da leitura do restante do processo. Deu início, então, à fala dos vereadores. Durante os discursos, oposição e a base do governo trocaram acusações. Deram ouvido simplesmente ao trabalho da defesa. Por isso que, a meu ver, quem escreveu esse relatório foi o próprio advogado de defesa. Ele tinha que ter um pouquinho de bom senso e respeitar quem fez o trabalho. A defesa do prefeito foi a última a falar e reforçou o que o relatório já tinha apresentado. Depois de mais de 22 horas de sessão, o prefeito Jonas Donizete foi inocentado pelos vereadores de Campinas. Com a decisão, a denúncia feita pelo vereador Marcelo Silva é arquivada e o prefeito permanece no cargo. A denúncia tinha 3 acusações contra o prefeito: omissão, negligência e quebra de decoro no cargo. Cada item foi votado separadamente, mas o resultado final foi o mesmo: a aprovação do relatório produzido pela CP, que inocenta o prefeito. O placar ficou em 24 pelo arquivamento e 8 contrários. Houve uma abstenção. O vereador Vinícius Gratti não estava presente. A única surpresa foi o voto de Campos Filho do DEM, que pertence à base do governo, e votou com a oposição pela cassação de Jonas. Entendemos que a Casa Legislativa fez justiça. Não havia qualquer motivo jurídico para a condenação do senhor prefeito por infração política administrativa. Missão cumprida, fiz o papel do vereador, que é um papel de fiscalizar, que é mostrar para a sociedade todo o esquema de corrupção, todo o escândalo de corrupção. Nesse momento, os vereadores da casa assumiram a responsabilidade de conduzir de uma continuação de um prefeito que está sendo investigado pelo Ministério Público.
Bom, o prefeito de Campinas não estava aqui na cidade, mas por meio de nota se manifestou. Jonas Donizete informou que entende que a justiça foi feita, já que tomou todas as providências necessárias assim que o Ministério Público apontou problemas de corrupção no Hospital Ouro Verde. O prefeito tirou a Vitale da gestão do hospital, afastou os servidores acusados de envolvimento no caso e implantou a rede Mário Gatti, que passou a administrar o Ouro Verde. Como homem de fé, o prefeito Jonas Donizete diz que agradece às pessoas que o apoiaram e não fizeram julgamentos precipitados, abre aspas, a porta que Deus abre, ninguém fecha, fecha aspas, foi o que disse o prefeito de Campinas, Jonas Donizete, que continua investigado pela Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de São Paulo. Olha, na sessão da Câmara de hoje, né, além de tudo isso que você viu aí na reportagem do Tiago Prudente, também teve muita confusão. Manifestantes contrários e manifestantes a favor do relatório da comissão trocaram socos e pontapés. A Guarda Municipal precisou intervir e todo mundo que participou da briga foi levado para a delegacia. Dá uma olhada. O plenário não estava lotado, mas dois pequenos grupos de manifestantes, um contra e um a favor do prefeito Jonas Donizete, se encarregaram de deixar o clima tenso. Durante o programa Bastidores do Poder, que fazia uma transmissão ao vivo da Câmara, os grupos disputaram aos empurrões o espaço atrás dos entrevistados para exibir cartazes e faixas com suas convicções. Denunciado no MP, vereador. A temperatura aumentou quando o vereador denunciante Marcelo Silva conversava com a jornalista Rose Guglielminetti. Apoiadores e movimentos contrários ao chefe do executivo se estranhavam o tempo todo, trocando ofensas e provocações. A situação pegou fogo quando o relator da CP, Gilberto Vermelho, começou a dar entrevista. As duas turmas deixaram o bate-boca e partiram para agressões. As imagens mostram o momento que esse homem, apoiador de Jonas, torce o braço de um adolescente de 16 anos que faz parte do movimento Direita Campinas. O pai do garoto reage no empurra-empurra, o adolescente revida. Daí em diante começa uma briga generalizada. Agora tem uma confusão generalizada com o pessoal do governo brigando com o pessoal do MBL. Homens da Guarda Municipal e seguranças do Legislativo tentam conter o tumulto. O chefe da segurança da Câmara tenta imobilizar um dos agressores e leva uma pancada na cabeça. Ele ficou sangrando e precisou ser socorrido. Quando a gente foi intervir, que segurou, infelizmente, uma pessoa que estava no tumulto lá veio e agrediu e acabou provocando esse corte. Foi o que aconteceu. O senhor sabe se ele estava com alguma coisa na mão? Não vi, porque eu estava segurando uma pessoa que estava brigando. A confusão dentro da Câmara é contida, mas do lado de fora ainda tem muito bate-boca. Olha aqui, ó, sangue na camisa. Por um jovem de 16 anos ser agredido por esses bandidos. Todos os envolvidos na confusão foram levados ao 1º Distrito Policial. Que tragédia, né? Pensar que isso está acontecendo numa cidade que precisa de tanta coisa. Para falar um pouco do resultado da comissão processante, toda essa confusão hoje na Câmara, a gente conversa ao vivo com a Rose Guglielminetti, estava lá, ainda bem não aconteceu nada com a Rose, né, Rose? Boa noite para você. Boa noite, Salomão, boa noite a todos. Ainda bem que eu não levei um sopapo, né? Mas é uma vergonha o que aconteceu na Câmara. A gente sabe que uma das pessoas, né, que está envolvida é o Rodrigo Pavani, que é um velho conhecido da Câmara, que sempre tem confusão quando ele está lá. E ele é do grupo aí que apoia o prefeito Jonas Donizete. Bom, Salomão, o clima já, assim, não trouxe surpresas, porque desde segunda-feira, quando o Gilberto Vermelho entregou o relatório, já se sabia que a Câmara iria inocentar o prefeito Jonas Donizete. E o que os vereadores colocaram foi que não havia nenhum tipo de comprovação de que o prefeito estava, né, nessa corrupção, apesar de que o próprio relatório entender que houve sim desvio de dinheiro lá no Hospital Ouro Verde. Dentro de todos os discursos, a oposição dizendo que teve corrupção, a base dizendo que não teve, um discurso chamou muita atenção, que foi do vereador suplente do Marcelo Silva, que é o denunciante dessa CP,
que é o China. Ele assume, né, o mandato sempre que o Marcelo Silva tem que sair, como o Marcelo não podia votar, então ele assumiu. E hoje, no discurso dele, que chamou muita atenção na Câmara, e que na hora que ele estava falando, todos os vereadores e as pessoas pararam para prestar atenção. E por que eu estou falando isso? Porque normalmente quando um vereador fala, ninguém presta atenção. E ele disse o seguinte, que ele não é um político de profissão, que ele é um professor e que nas 4 vezes em que ele teve que assumir por um dia ou por 2 dias o mandato da Câmara, ele sempre sentiu muita vergonha e ele sai envergonhado dessa sessão de hoje. O que ele disse? Ele disse que ele não é envolvido ali nos meandros da política, que para ele, houve corrupção, houve omissão do prefeito e que ele votaria por tudo que ele ouve na escola em que ele dá aula pelos alunos, pelos moradores e por todas as pessoas que ele ouve no dia a dia. Então, esse foi um discurso que chamou muita atenção hoje na Câmara. E, obviamente, os governistas disseram que não havia nenhuma linha que pudesse incriminar o prefeito Jonas Donizete, que segue sendo prefeito de Campinas. Salomão. Ele segue sendo prefeito de Campinas, mas investigado, Rose. Como é que fica essa situação para a nossa cidade? Pois é, o prefeito continua investigado. O que está se esperando, o que se falou hoje muito na Câmara, é de como que o prefeito reagiria nesses próximos 2 anos ou até que se aconteça alguma coisa. O que se espera? Se espera que o prefeito reaja, que ele promova uma mudança na Secretaria de Saúde, porque hoje, Salomão, não tem um morador de Campinas ou um bairro que não reclame da falta de assistência na saúde. Então, os próprios vereadores que inocentaram o prefeito, eles mesmos dizem que eles são muito cobrados pela população pela falta de serviços na área de saúde. Então, o que se espera é que o prefeito promova uma mudança na própria administração e que ele não continue esses 2 anos sendo, vamos assim dizer, sem nenhuma força política para poder continuar tocando o mandato. Então, espera que ele consiga reconstruir uma musculatura política para a cidade não sofrer tanto. Salomão. Obrigado a Rose Guglielminetti falando ao vivo com a gente aqui no nosso Band Cidade.